Eu sou o chão que você pisa, o solo firme, a areia fina, a relva macia. Eu sou o ar puro que você respira, o mar cristalino que te abraça, a rede onde você se deita. Eu sou a cachoeira prestes a ser descoberta, a água morna em que você mergulha, o verde que descansa os seus olhos. Eu sou a Amazônia, eu sou o vento no cabelo, o calor no corpo, o arrepio na pele, o brilho no olhar e o sorriso no rosto. Eu sou a vida que você sente correr nas veias, a lembrança que fica para sempre na memória. As aventuras inesquecíveis. Eu sou o samba, o frevo, o axé, o cururu, o carimbó, o cateretê e a dança do boi. Eu sou as margens plácidas, o berço esplêndido, os raios fúlgidos e o lábaro estrelado. Você me conhece um pouco, e se me conhecer melhor, vai reconhecer que eu sou muito mais. Eu sou o seu país. Conheça o Brasil. Ministério do Turismo, Governo Federal. Boa tarde, muito obrigado a quem nos convidou, muito obrigado às pessoas presentes. Temos pouco tempo, mas talvez seja muito, né? Uma gotinha cabe o mar inteiro. A ideia é falar de estética e política a partir, junto, além e antes do que Jorge Ben nos ofereceu. Nos ofereceu não apenas para mim ou para Davidson, mas para muitas pessoas que são também eu e Davidson, que ainda nem chegaram ou que já se foram e ainda estão na estética de Jorge Ben e de muitas outras pessoas, artistas negras, não só brasileiras, mas dos Caribes, dos Estados Unidos, das Áfricas. E eu pensava com o Davidson como que poderíamos começar, né, irmão? E talvez valesse mostrar como que Jorge Ben chega para nós como pessoas, tanto na nossa infância, ouvindo Jorge Ben em festas familiares, em festas de rua, em salões, em bailes, no radinho, tomando banho, no quintal. Mas nós dois, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, fizemos parte de organizações negras, de militância negra, que nos forjaram. Eu no Núcleo de Consciência Negra, o Davidson vai falar um pouco melhor também do movimento Meninos e Meninas de Rua, do Bantu e de tantas organizações que fizemos parte, com pessoas mais velhas que nos ofereceram aulas com muitos temas que, com certa demora, agora, nos últimos 5 ou 7 ou 10 anos, entram nos debates sobre racismo e antirracismo no Brasil e que nós tivemos a felicidade de aprender em sábados, longos debates, Núcleo de Consciência Negra, que foi a minha escola, onde depois eu atuei como professor também, em 98, 99, 2000. E junto com isso, o Jorge Ben e muitas outras músicas e canções apareciam. Muitas coisas que a literatura negra brasileira também já apresentou, e aí muito antes dos anos 90, debates sobre masculinidade, hombridade, comunidade, território, espaço, temporalidades. Isso se derrama da obra de Jorge Ben e é o que tratamos no livro também. E isso vem para pessoas de muitas idades, o que também é bastante forte e característico, como a presença negra não categoriza sempre com distinções férreas as divisões entre faixas etárias. É lógico que tem coisa para mais velhas, eu ia falar para as coroas, mas a tradução talvez... Ela pediu para a gente, eu estou me esforçando para não usar alguns termos que a gente já teria usado, né? Lábia, mandinga e tudo mais. Mas as pessoas mais velhas e as pessoas mais novas, claro que têm seus lugares, mas em muitos momentos as pessoas estão juntas, aprendendo juntas,
de uma forma muito distinta do modo como a escola normal nos organizou. Com 7 anos fica só com quem tem 7, com 8 anos fica só com quem tem 8. E nos mocambos, que até hoje integramos, nós temos crianças e pessoas mais velhas. E a gente foi aprendendo com pessoas mais velhas a ouvir, não só o Jorge Ben, outras pessoas também nos interessam. A gente está pensando no próximo livro sobre o Itamar Assunção, Estética Enigma. E como Jorge Ben e outras pessoas, estilisticamente, apresentam elementos que são fundamentais das expressões negras, no seu modo de afinar um instrumento, ou no seu modo de lidar com segredo, mistério, adivinhas e muito mais, né, David? Fala aí o que você acha. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem for ver na gravação e para quem está aqui. É uma alegria enorme estar aqui. Eu também queria agradecer as pessoas que nos convidaram. Bom, tanta coisa, né? Fiquei olhando a mesa da manhã com a Ana Maria e com a Eliana. Falei, nossa, como é que elas conseguiram ser tão sintéticas, falar de tanta coisa, né? E eu fiquei pensando, né, como que trazer aqui sobre esse livro e outras coisas que a gente está olhando. Mas acho que vale começar falando, me apresentando rapidamente, né? Eu estudo pensamento antirracista, estudo capitalismo, racismo, estudo tecnologias digitais, inteligência artificial. E na pandemia, eu estava, como todos nós, sofrendo e vivendo a pandemia, quando o Alan me envia um áudio de WhatsApp falando do Jorge Ben e do quanto que ele ficava encantado com o Jorge Ben. E aí era madrugada, eu estava trabalhando de madrugada e eu respondi o áudio também falando do quanto eu amava o Jorge Ben e me sentia agradecido como ser humano. E aí a gente ficou ali trocando áudios de WhatsApp durante, sei lá, semanas, falando do Jorge Ben e de tudo que a obra do Jorge Ben nos provocava, né? Até tem um momento que o Alan me convida para escrever um livro sobre o Jorge Ben e óbvio que eu recusei, porque era uma loucura, eu estava trabalhando de madrugada, inclusive, porque eu estava lotado de trabalho. E ao final a Ana consegue me convencer, capoeirista, e a gente começa a fazer a pesquisa, consegue recurso, e aí a gente passou 1 ano e meio mais ou menos fazendo a pesquisa para o livro, né? Então, durante 1 ano, um dos meus trabalhos era ouvir, escutar disco por disco, música por música, colocar as músicas no repete e ficar ali anotando sentimentos, sensações, letra e analisando, depois pesquisando o contexto da música, o contexto da trajetória do Jorge Ben e diálogos possíveis com aquilo que a gente já pesquisava sobre cultura negra, sobre interesses nossos, né? Eu gostaria de ter estudado física, fui estudar sociologia, porque o acesso ao ensino superior, bom, tem toda uma história que não cabe aqui em 1 hora. Então também outras coisas que são do meu interesse, viagem no tempo, teoria do tempo, física quântica, mesmo história da ciência, são as minhas paixões mesmo. No Jorge Ben a gente encontrou, né, alquimia, o que é alquimia, aí vai pesquisar a história da alquimia, da música, não existe música sem tempo, mas não existe tempo sem intervalo, sem silêncio, aí tem todo um debate sobre o finito, o infinito, o cálculo infinitesimal, vai do Leibniz ao Hegel, passando pela Leda Maria Martins, Tigana Santana, Fouquial e Mestre Moraes da capoeira de Angola. Bom, tudo isso veio, né? E a gente passou 1 ano pesquisando, fizemos entrevistas, entrevistamos grandes mestres nossos, né? Como o professor Salomão Jovino, o professor Muniz Sodré, Carmen Luz, entrevistamos o maestro Melvin Santana, Alain Abadia, entrevistamos músicos que tocaram com o Jorge Ben ou que tocam samba rock ou que tocam rap, enfim. E depois de 1 ano de pesquisa, assim, a gente tinha muito material. Vocês podem imaginar como é que é esse processo da pesquisa, ele é um processo de pesquisa mesmo. Só que diferente de uma tese de doutorado, que você pode meter 200 páginas ali de reflexão teórica e citação, a gente se viu num dilema, que é, tipo, como que a gente vai apresentar essa pesquisa? Essa foi uma questão que a gente não se perguntou ao longo da pesquisa em nenhum momento, e a gente estava já sem tempo, precisava entregar o livro, e a gente não sabia como apresentar.
foi aí que veio a ideia de apresentar o livro como um diálogo, porque foi no diálogo que ele foi construído, tanto diálogos nossos, das descobertas, mas sobretudo diálogos online, né? Então, o Alan pesquisava Monsueto, pesquisava história do samba, modernidade, e eu estava lá estudando física quântica, e a gente compartilhava muito pelo WhatsApp, conversava muito, então a gente resolveu trazer os diálogos para o livro, mas também a gente pensou, pô, trazer o diálogo para o livro também pode ser muito pesado, né? Então a gente... Quer falar? Tá, só fechar. Aí a gente pensou naquela ideia de que o poeta é um fingidor, que chega a fingir que é dor, a dor que de vera sente, e a gente resolveu inventar diálogos que realmente existiram. Então esse livro é todo mentiroso para falar a verdade de coisas que aconteceram, né? Então, por exemplo, a gente tinha entrevistado o Muniz Sodré é um mundo. Daria um livro só com a entrevista, só com a transcrição da entrevista do Muniz Sodré. Mesmo o Saloma, enfim. Então a gente inventou diálogos, a gente fez pesquisa, né? Por exemplo, um tema importante para o Jorge Ben é alquimia, um outro tempo é São Jorge. Falaria 5 horas aqui de São Jorge. Mas a gente foi para o Rio de Janeiro num ano muito cabalístico, assim, que por conta da pandemia o carnaval foi em abril, desculpa. E a gente estava lá na festa de São Jorge, no carnaval no Rio, né? Juntou duas coisas que explicam muito o Jorge Ben. E a gente inventou histórias ao longo do livro para falar da pesquisa, né? E uma delas é um encontro com as pessoas que a gente entrevistou, porque a gente também não achava um jeito de trazer aquilo que esses mestres foram nos indicando ao longo do caminho, que não fosse colocar em primeira pessoa o que eles estavam falando. Então a gente traz essas pessoas para o diálogo, para os encontros, para dialogar. E a gente foi também criando outras histórias ao longo do texto para falar, mas eu vou parar aqui e deixar o Alan. Bom, a proposta era fazer um livro em forma de diálogo, desde o começo. E aí, nós temos referências que amamos, livros de diálogos. Agora vai sair aquele traduzido do Cornelius com a Bell Hooks, no Brasil. Você tinha falado do Burke com Einstein, né? Porque a intenção era fazer algo próximo de um jogo. E isso também se entrança em um dilema saboroso, ao meu ver, que está na fronteira entre lábia e caneta, oralidade e escrita, que eu creio que é um pilar, uma árvore que dança, fundamental para quem escreve negramente. Lidar com o que tanto escutamos pensando em leitura. Lidar com o que tanto lemos pensando em palavra falada. O diálogo como forma fundamental, como matriz estética, tanto nos desafios entre repentistas, nas pelejas verbais. Isso também nos oferece uma saída para a visão de comunidades idealizadas, de harmonia plena, de harmonia perfeita, ou seja, a rivalidade de um jogo de desafio que gera demandas, segredos a ser decifrados. Isso não necessariamente enfraquece uma comunidade, isso só enfraquece quem tem uma visão idealizada, que não contempla uma rivalidade que também é íntima da solidariedade, que é uma das marcas da presença preta. Então, pensarmos nessa matriz estética dos jogos verbais, pensarmos nesses desafios que a capoeira Angola, mas muitas outras matrizes, a Cumina, tantas, o Mchongoana no Quênia, tantas formas de jogo, de desafio e de demanda, também foi uma inspiração, né? E pensarmos nas estéticas, nas suas continuidades, mas também nas suas invenções. E, principalmente, questionar noções de modernidade. A gente chama de modernagem. Quando fizemos o livro, era centenário, em 2022, de um evento importante, mas que a elite paulista também transformou no evento do milênio, que foi a Semana de Arte Moderna em São Paulo. E, para mim, pesquisador de futebol, presença negra em São Paulo,
eu sei que o evento mais importante do ano de 22 foi o centenário, o campeonato de futebol amador do centenário da independência, onde pessoas negras apresentaram estéticas que foram desconsideradas. Não só elas, mas outras presenças naquele fim de século XIX, e que o Jorge Ben tanto canta, já apresentavam rachaduras nesse muro da modernidade paulista e brasileira. Então nós perguntamos o que seria modernidade por esse prisma negro, e claro que tivemos que dialogar com Aimé Césaire, Suzanne Césaire, com o surrealismo negro, e compreendermos como muitos dos temas do surrealismo, do marxismo negro, da psicanálise, já eram, não sei se antecipados, mas já eram linha de frente dos debates e das expressões das teatralidades negras naquele começo de século. Então, quando a gente vai conversar sobre Jorge Ben e pensa nesse sátiro, nós já encontramos pessoas como Luiz Gama, que dominava uma linguagem moderna do direito liberal para lutar por alforrias de pessoas e declarar o direito à liberdade individual. Por isso também ele tinha uma loja maçônica que se chamava América, em referência aos Estados Unidos. Por isso ele também havia sido escritor de um jornal chamado O Diabo Coxo. E como essas estéticas do humor, a gente conversava ontem sobre isso, né, Ana? Sobre o humor como lâmina, mas que depende de 1 milímetro, porque se for apresentado o texto satírico 1 segundo depois, ele pode ser a piada sem graça que desabam a casa, né? E como o Jorge Ben e outras pessoas, artistas negras, utilizam isso. Então, outra coisa também que é importante para nós é pensar esse momento em que o Jorge Ben se consolida como artista de renome. É de 63, principalmente durante toda a década de 70 e nos anos 80, que ele é um vulto. Realmente ele é mega ouvido. Ele representa o Brasil como adido cultural. O Brasil em 64 já adentrado na ditadura civil-militar que durou 20 anos. E ele quase vai parar na Guerra do Vietnã, porque pode ser o Jorge Ben, pode ser o Pelé, podia ser o Muhammad Ali. É um neguinho que, se vacilar, vai parar na guerra e vai tombar em nome de interesses, no caso, como artistas negros, pessoas negras, e o próprio Muhammad Ali falou: eu não vou lá lutar com os vietnamistas porque eles não fazem comigo o que os brancos daqui fazem para representar esse país. Então, uma das coisas que a gente trabalhou bastante são as diferenças das formações políticas e das relações raciais entre Brasil, Caribes e Estados Unidos. E como que o Jorge Ben e outras pessoas, eu diria do Marco Rivas, eu diria de outras pessoas também, baila entre uma noção de democracia racial brasileira, que nos anos 60, 70 a gente tem um discurso de cultura nacional popular muito forte, que vai para as rádios, para o teatro, para a novela. Então ele canta que mora num Patropi, um país tropical, abençoado por Deus. Ele vai ver o jogo no Maracanã, toma um banho de mar, as luzes maravilhosas. Mas ele também está fazendo música e disco, chamado Cassius Clay. Ele também está falando não só que o negro é lindo, como ele faz uma versão de Zumbi, serena, suave, para ser videoclipe, num programa que até hoje temos no Brasil, que é o Fantástico. Numa época que videoclipe era difícil, era um por mês. E ele canta um terror, que é a escravidão acontecendo na fazenda, de uma forma macia e serena. Para 2 anos depois ele colocar uma guitarra, sem notas de descanso. Então, como que ele também altera o seu discurso, ou a sua performance, e de uma forma mandingueira, gingadora, para lidar tanto com uma ideia de Brasil harmônico, como a realidade de um Brasil que é um bueiro, uma máquina de matar pretos. E como que o Jorge Ben deixa perguntas soltas. Vou dar um exemplo. Zimbo, nos idiomas Kikongo ou Kimbundo, que são matrizes do nosso falar, que estão hoje, onde se tornaram um país Congo-Angola, estão hoje no Congo-Angola. Zimbo significa moeda. Jimbo ou Zimbo
E zimbo é um termo, até hoje, é um termo que, principalmente ainda nos anos 60, muitas pessoas em terreiro sabiam do que se tratava. Zimbo é moeda. Jorge Ben faz uma música em plena ditadura, cantando: tira zimbo de quem tem, dá jimbu para quem não tem. No momento de uma censura férrea, ele é uma das pessoas que passa batido, dribla a censura, porque a censura, e é um problema que a gente lida até hoje, a censura ou a leitura institucional desconhece ou estereotipa os nossos saberes. Então ele utilizou isso para falar: tira dinheiro de quem tem, dá dinheiro para quem não tem. Em plena ditadura civil-militar, que estava mandando prender, mandando soltar por muito menos. Ou seja, mandar. E acho que é interessante pegar esse exemplo, né? Porque quando a gente foi fazer a revisão bibliográfica para pesquisa, a gente encontrou também uma literatura que elogia o Jorge Ben pela sua criatividade, mas é um elogio que lembra muito aquilo que o Fanon chama de racismo negrófilo, que é quando o negro só é reconhecido como bruto, como selvagem, como corpo, nunca como razão, né? Então o Jorge Ben era muito elogiado pela sua inventividade, a sua criatividade, a sua intuição, mas não como técnica, né? Há inclusive um mito de que ele é menos técnico e mais inventivo. É como se ele talvez não entenda de partitura, a afinação do violão é desafinada, mas é criativo, né? Essa ideia de que a técnica é branca e de que aquilo que não é branco ainda não é técnico, ou para ser técnico tem que ir na direção da Europa, da técnica europeia, da partitura europeia, das convenções e das escalas europeias. E de certa forma o Jorge Ben trai essa expectativa de pureza, que inclusive a Bossa Nova incorpora em algum momento, ou pelo menos, como o Muniz Sodré nos lembra, a hegemonia da Bossa Nova incorpora uma visão de diálogo com a cultura negra, mas um diálogo que precisa ser limpo. O vibrato, o chão, o grave, o tambor tem que ser tirado da cena para a pessoa poder tocar o violão na sala de um apartamento no Rio de Janeiro, sem incomodar os vizinhos. É exatamente o caminho inverso, embora também não seja possível explicar o Jorge Ben sem a Bossa Nova, mas ele faz um caminho inverso, né? Se o modernismo representa brancos voltando para dialogar com a cultura negra, indígena, ribeirinha, a gente tem no Jorge Ben um outro caminho, que são pessoas negras que estão reinventando as próprias formas estéticas para produzir sentidos e existências, né? É por isso que a gente defende no texto, a gente tem um capítulo chamado Português, Consonâncias e Força Bruta, onde a gente defende o Jorge Ben como um músico em português, em diálogo com a Lélia Gonzalez e com a ideia da Lélia sobre essa ruptura, talvez essa frustração de um projeto colonial de assimilação organizado por Portugal, na tentativa de latinizar as Américas. A Lélia Gonzalez vai dizer que esse projeto foi frustrado. Essa latinização ela não se conclui porque há resistência, há outros valores, outras concepções que resistem, né? Então a discussão do português da Lélia não é só uma discussão sobre a permanência de palavras quimbundo ou kikongo na língua brasileira, mas é sobre visões de mundo, é sobre formas de estar. E aqui que a gente ginga, não sei como é que eles vão traduzir ginga para o francês, mas aqui que a gente ginga com o Jorge Ben para pensar a própria presença negra nas Américas, né? E o quanto essa presença é também uma presença em português, e de certa forma essas várias composições negras que está na literatura da Eliana, da Ana, que está na música da Fabiana, que está no violão percussivo do Jorge Ben, elas vão representando outras maneiras que talvez não caibam nas escalas pitagórico-cêntricas, nem caibam nas noções clássicas de música, quando separam ritmo, harmonia e melodia. Então, é desse lugar que a gente propõe um diálogo, não só sobre o Jorge Ben, mas sobre o racismo, sobre o quanto que o racismo não moldou só uma visão racista sobre o mundo,
ou sobre os negros, mas moldou uma visão racista sobre o mundo. A própria visão sobre o que é a humanidade ainda é eurocêntrica, e isso tem reflexo na música, tem reflexo nas escolas de música, tem reflexo no elogio a um autor como Jorge Ben, que só é elogiado como criativo e intuitivo, não como técnica. E aqui que é um ponto que eu queria discutir e falar um pouco do livro, né? A gente começa, né, trazendo alguns temas do Jorge Ben para a discussão de questões que estão presentes na produção intelectual negra brasileira, mas que circulam na periferia do pensamento hegemônico nas universidades, em todas as áreas, né? Então, uma das discussões, a gente começa o livro com pedindo a bênção para Hermes Trismegistus, né? Porque Hermes, vocês sabem, né? Que Hermes é tipo um Exu cara pálida dos Cáucasos, né? O Hermes e o Hermes é o patrono da alquimia, e a alquimia é um tema fundamental para o Jorge Ben, e a gente pede a bênção para o Hermes Trismegistus. Só que como é que a gente vai pedir a bênção para o Hermes, né? Não dá para fazer um ebó para o Hermes, a gente faz um ebó em forma de WhatsApp, então a gente começa com um zap. A Ana Maria Gonçalves não gosta de WhatsApp, mas a gente manda um WhatsApp para o Hermes Trismegistus, para pedir para abrir os caminhos, né? Porque o Hermes Trismegistus, 3 vezes grandes, o Hermes, essa figura do Hermes, que é essa figura de transformação, de transmutação, que é o patrono dos carteiros, dos poetas, é Tote. O Hermes remete a Tote, as divindades queméticas, né? E hoje o Egito tem aparecido, tem circulado como uma grande referência para toda uma discussão sobre a contribuição da África para a humanidade, porque a partir da alquimia a gente vai percebendo, né, a importância do Egito para a Grécia, o quanto que a Grécia é muito mais, não só mediterrânea, ela é muito menos europeia e ocidental do que os renascentistas vão fazer crer, né? Mas a partir da alquimia a gente consegue perceber a influência egípcia no mundo grego, a influência egípcia no mundo grego, no mundo judaico, no mundo, o diálogo entre Egito e China, diálogos entre Índia, o mundo árabe islâmico, persa e o norte da África, e a importância da ocupação moura na Península Ibérica, né? E o quanto que, de certa forma, é a África que reinsere a Europa no debate humano universal, a partir do século VIII, com a invasão moura. Os mouros são africanos islâmicos que chegam ali e levam o número, os algarismos, né? Levam as teorias de alcarraísmo, o número, os algarismos romanos eram péssimos para a matemática de grandes números, né? Essa ponte, a partir do Jorge Ben, a gente rediscute a ideia de que o universal é branco. Aliás, a partir do Jorge Ben e da alquimia, é possível rediscutir a ideia de que a modernidade é branca. O quanto que isso que a gente chama de moderno tem em si todo um outro, né? Então, bom, aí do Hermes Trismegisto a gente vai discutir a realeza, a presença dessa figura da realeza. O Jorge Ben canta os reis, canta a realeza, canta a majestade. O rei chega com suas trombetas, e esse rei nos permite dialogar com o congado, com essa herança banto brasileira, permite pensar... Oi? O zagueiro, né? Ele canta o zagueiro. Bom, o Alan vai falar mais disso, vou deixar o futebol para o Alan, que eu sou ruim de futebol, por isso que eu fui estudar Francis Fanon, porque eu frustro um pouco a expectativa do negrão bom de futebol, mas o Alan e o futebol é um elemento importante para entender o Jorge Ben, né? E aí a gente vai discutir o grave, né? Tem um dos capítulos iniciais, no princípio era o grave, porque o grave... E há toda uma literatura que vem sendo produzida hoje no Brasil, não só no Brasil, no Caribe, a respeito da importância do grave como concepção estética epistêmica. O grave como aquilo que nos remete ao chão, né? Então, a África não passou até ser... a África é muita coisa, né? Mas se a gente pensar as heranças africanas brasileiras, elas nos remetem a uma concepção cosmogônica ou cosmológica que não foi atravessada nem pelo dualismo cartesiano, essa separação entre corpo e mente, entre sujeito e natureza, nem por esse adestramento capitalista do corpo, né? Então o corpo é condição para o intelecto, e não algo que precisa ser reprimido e castrado. E isso marca também
toda uma forma de estar no mundo e de se relacionar com o sagrado e com a música, né? Então, quando eu vou jogar capoeira, eu coloco a cabeça no chão, porque o chão é o espaço do sagrado. Se a gente pensa, por exemplo, o Rastafari, Deus não está fora do corpo, Deus está em mim e no outro, né? I and I. É no encontro entre o outro que o divino acontece, o Inquice, o Orixá, o Vulu, ele está dentro do corpo. Então é óbvio que a relação de transcendência não é para cima, ela é para baixo. Então é óbvio que o grave aqui nessa concepção de vida, nessa concepção de existência, nessa ontologia, ele vai ter um papel diferente. É óbvio que nas músicas negras, o vibrato, ele não precisa ser evitado para se chegar a Deus. Porque Deus está aqui, Deus está inclusive na terra. Então a terra, o chão, e o chão é por onde caminham as ondas graves, né? Vocês sabem que o agudo vai lá longe, mas o grave ele chega até nós pelo chão, né? O Muniz Sodré dizia que, o Saloma, que a alfaia do maracatu, quando a pessoa toca, aquela vibração vem pelo chão e às vezes antes de chegar no ouvido ela já nos toma pelas tripas, né? Aliás, tem pesquisas na neurologia mostrando que o cérebro vai até as tripas. É uma concepção cartesiana que limitou o pensar à cabeça. Então, olhando para essa presença negra, que não está só no Jorge Ben, é possível pensar outras concepções de existência, outras concepções, inclusive de música, porque se esse sagrado está no chão, então a própria ideia da sofisticação ela passa por outros critérios. Então é óbvio que o Jorge Ben vai ser visto, se eu ficar limitado aqui, né, para usar uma conversa que a gente estava tendo de manhã, a escola alemã ou a escola latina de música, parece que o tambor é uma coisa rústica. Ignora-se, por exemplo, que há uma harmonia, há uma melodia no ritmo que organiza as escolas de samba. O tambor da Viradouro não é a mesma... O surdo, a afinação do surdo. O surdo, não sei como eles vão traduzir, mas é um tambor gigante, bastante bem grave, mas você tem afinações, diferentes afinações que constroem harmonias, e a afinação da Viradouro não é igual à afinação do salgueiro. A afinação do salgueiro não é igual à afinação da vai-vai. As escolas de samba, que são escolas também intelectuais, elas têm concepções diferentes sobre construções harmônicas, né? E rítmicas também, né? Então, pensar o Jorge Ben é também pensar toda essa diversidade que fica oculta numa ideia rasa de humano, que tem sempre a Europa como o caminho, a verdade e a vida, seja pela filosofia, seja pela tecnologia, seja pela música, né? Um outro ponto que a gente vai tratando vários pontos, né? Tudo isso criando, inventando diálogos gingados de capoeira ao longo da obra. Pode? À vontade. Eu sou apaixonado pelo Davidson. Desde sempre. O Davidson, ele sempre foi para a nossa turma o melhor da nossa geração. Sempre foi o maloqueiro que a gente queria ser. E é meu irmão, né? Então, quando eu convidei ele também, era uma forma de namorar com ele. Até hoje me encanta bastante como o Davidson estuda e pensa a ciência, a alquimia, alquemet. Nós vamos às origens queméticas, mas também sem uma noção dura, idealista, né? Como a gente apresentou, o livro busca diálogo entre muitas formas de compreender negritude e modernidade. Formas que, inclusive, discordam bastante entre si. Um elemento que é o futebol, que é tão importante para nós, e ele para nós três, né, Jorge? O futebol é um jogo, e jogo inventa linguagem, inventa território, inventa dimensões de tempo. Por isso que um gol aos 45 do segundo tempo causa infartes. Mas o gol foi às 6 da tarde, que também já é uma outra hora sagrada. Não, o jogo foi na última fiapinha, no último momento, porque o jogo, ele inventa lugares também. A gente pode ficar 3 dias discutindo se a bola passou da linha ou não. E qualquer jogo, o jogo de xadrez, o jogo de pina-pipa, o jogo da capoeira, tem regras próprias. A malícia é uma forma
de inventar dentro das regras. A gente manda cartas nesse livro para personagens do Jorge Ben, Maria Conga, Hermes Trismegisto, e eu propus nós escrevermos uma carta para o Zagueiro. O Zagueiro é a música que abre o disco do Jorge Ben, que para mim é difícil falar qual é o mais amo, mas talvez seja esse, que é o Solta o Pavão, de 1975. É o segundo disco de uma trilogia. O primeiro, Tábua de Esmeraldas, em 74, o segundo, Solta o Pavão, 75, e o terceiro, África Brasil, 76. Pavão também é um animal muito simbólico para os alquimistas. Muitas das trovas de Jorge Ben são compreensíveis para quem não sabe nada de alquimia, mas ainda tem mais sentido e são decifráveis com mais sabor para quem é da comunidade iniciática. E isso mostra uma versatilidade de sentidos, como Jimbo, ou em muitos outros versos dele. O Solta o Pavão é aberto, e aí abrir e fechar é muito importante. Solta o Pavão é aberto com essa música, Zagueiro. Não sei se vocês sabem o que é um zagueiro. O zagueiro é o jogador da defesa. Só que a palavra zaga, ela é árabe, e ela vem com a presença árabe para a Espanha e Portugal, e se estabelece no idioma português, e ganha muito mais força por causa do futebol. O zagueiro, ele tem que ser ciumento e elegante. Ele tem que ser aprumado, mas chegar jogando duro, quando é necessário. Bola pro mato, porque o jogo é de campeonato. Só que ao mesmo tempo em que é cantada essa virilidade, é cantada com maciez, é cantada com uma desenvoltura redonda, é cantada com leveza. Essa contradição inerente e, para mim, nutritiva, que está presente nas palavras pretas, não só brasileiras. Então, quando a gente manda uma carta para o zagueiro, zaga é a parte do exército que está lá atrás, é a retaguarda. Isso nos fez pensar nas guerras negras e nos territórios negros de reinado, para pensar política, para pensar a história do Brasil, os seus séculos de escravismo imperial, depois o seu século de pseudo-democracia, de república, com um racismo truculento, avassalador, e como comunidades negras, não só no Brasil, repito, fizeram política, estabeleceram e distribuíram poderes. Quem são esses reis? A música que talvez eu mais amo, é difícil falar isso, né? Ele sabe, é Viva o Rei Chegou, que começa com um trompete. E não à toa, os metais anunciam a missa da alvorada na igreja de São Jorge. Não vai estar nem tempo de falar de São Jorge, né? Então a gente não entra para não falar pouco e mal. Mas Jorge e São Jorge, fundamental não só para Jorge Ben, para muitos de nós, e para o Rio de Janeiro, especialmente. A missa da alvorada, quando começam os trabalhos, às 6 da manhã, até hoje tem um toque de clarins. E os clarins anunciam trabalhos em muitas comunidades negras. E esses toques de clarins anunciam essa música no disco. Ele não diz tudo isso que eu falei. Ele não fala, olha, essa é a frase que é entoada para São Jorge. Não. Ele abre uma música que louva o rei, com um exército agressivo, porém bonito, com um toque milenar. E o que seriam esses reinados? Que forma política é essa, que apresenta verticalidade no poder, mas ao mesmo tempo muito equilíbrio consensual para manter quem são os poderosos nos seus lugares e garantir renovação? Como que as comunidades negras no Brasil, também no futebol, mas não só no futebol, desenvolveram e firmaram em pequenos núcleos ou em grandes núcleos essas formas
que se iniciam no Brasil com uma visita clássica. O evento político de fundação acontece com a visita da Embaixada do Congo para Maurício de Nassau, quando a Holanda estabeleceu seu poder em Pernambuco, no Brasil, uma questão específica para quem não é brasileiro, mas só para passar. E ele leva um grande cortejo, ele leva um imenso cortejo. O embaixador do Congo leva o que é matriz ainda hoje dos grandes desfiles e dos pequenos reinados congados, que são esteticamente soberanos, minuciosos, porque o que a gente quer no livro também é falar de sofisticação estilística, a gente quer falar de refinamento estético, e como isso garante política, sem uma mera estetização em que o que se diz não é importante, não. O como se diz é importante e o que se diz também. E essas embaixadas, elas firmam conhecimentos, modos de relação que estão no Jorge Ben, estão nas esquinas, estão nas feiras, que é um lugar por onde a gente passa no livro também. Nós dois somos ex-feirantes. Eu vendi banana um bom tempo da minha vida. Eu vendi batata e cebola. E o Jorge Ben fala dos bananeiros. O quanto à feira, o mercado é um lugar de relação estética, política e de comunicação que firma conhecimentos clandestinos, que firma linguagens que passam por baixo do radar do racismo. E como isso vai frutificando, também com seus dilemas. Isso tem que ficar no quintal ou isso tem que ir para a rua? Quando o Jorge Ben canta Mais Que Nada, que talvez seja ainda hoje o seu maior sucesso, e a gente vai ter uma aula sobre o que significa preto tu, está no livro, já está falando de maracatu nos anos 60 no Rio de Janeiro. E provavelmente ele contactou um poeta cabuloso, um preto comunista nos anos 60, já estava lá desde antes, que era o Solano Trindade, para falar de maracatu e preto tu. Esses maracatus, a gente ontem viu, maracatu, são a saída para a rua de linhagens nobres. Ou seja, aquele zagueiro, Viva o Rei chegou, maracatu, Maria Conga e tantas outras presenças de nobreza são tematizadas pelo Jorge Ben, por muitas outras artistas também. E como que permanecem? Como que se desenvolvem e estão aí, e lidando de formas contraditórias também com o mercado, com a própria constituição de poder interna. E acho que o mercado é um elemento, né? Que o Jorge se consolida no mercado desde o início e se mantém no mercado, né? Jogando com o mercado. E acho que a ideia de jogo, que pra gente, né, ambos da capoeira de Angola, o jogo é algo que não se faz só, né? Você sempre joga com um outro, ou com vários outros. Numa roda, quem assiste também está jogando, né? Tem mestre que se você está de braço cruzado numa roda, ele fala para você descruzar os braços, porque entende que todo mundo ali está jogando e tudo que acontece, o jeito que cada um toca na bateria, tudo influencia no jogo, no ritmo, no jeito, né? Essa noção, ela está presente nas culturas negras como um todo, né? Então, de certa forma, a música que sai daqui, ainda que ela possa ser escrita em uma partitura, e a gente se pergunta até que ponto ela pode ser escrita numa partitura, ela é uma música que se joga com o outro. Então, pensar sofisticação no Jorge Ben não é só olhar as notas musicais que estão na composição, mas é pensar esses elementos que não são possíveis de escrever, mas que tem a ver com a interação com o outro, com a música, com o culto que se cria na relação, né? Então, a própria música, o show é um culto, onde na relação com o outro aquilo pode ser fantástico ou pode ser fraco, mas é com o outro que se joga, né? E essa noção, ela está muito presente no candomblé, ela está presente na capoeira, ela está presente na congada, ela está presente na noção essencialista de eu da cultura bakongo, por exemplo. A ideia do Ubuntu pressupõe que o Ubuntu, que todos temos um tu que existe na relação com o outro tu. E aí tem uma discussão nossa, coitada da tradutora para traduzir isso. Mas há uma concepção aqui onde o eu só existe na relação com o outro. E isso tem implicações diretas na concepção estética. A estética
da cultura negra, do samba. O que é um samba? O samba não é só a música do samba. O samba não é onde começa e onde acaba o samba. O samba não é só a letra. O samba é a roda de samba. O samba é o laraiá, e se todo mundo engajar, laraiá, 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 laraiá. Então há um ir e vir que, ao nosso ver, não é só circularidade, é espiral. E aí o nosso diálogo, óbvio, com a Deida Maria Martins aqui... A filosofia da onda que a Carmen Luz nos apresenta. Não, por favor, você vai tão bem nisso. Eu admiro o quanto nos toca as noções de tempo, as temporalidades. Eu acho uma palavra tão metida. As temporais, né? As muitas dimensões temporais que o ritmo nos apresenta, nos atenta. Os ritmos. O ritmo é um lugar, o ritmo é espaço. Quando nós estamos fazendo... Ontem teve roda, eu fiquei com o coração apertado, porque toda sexta-noite é dia de roda na Semizalinha. Não é fácil a gente estar fora de casa, num espaço, num lugar que a gente tem que estar a cada período. Isso é o ritual, né? Um lugar onde você vai se você quiser, é um compromisso que você tem com a sua comunidade. E a gente faz ritmos. Na capoeira, inclusive, o espaço é negociado com o outro, né? Ele não está dado. Se o outro abrir um pouquinho ali, eu entro. Mas ao entrar, o outro também me entra. E a gente constrói o espaço na relação, né? Então, não está dado. E, de certa forma, pensar a música é também pensar o tempo, mas é também pensar o espaço. É pensar a vibração, mas vibração é onda. E onda é excitação, mas é também relaxamento, é silêncio, né? Não tem música sem silêncio. E é nessa negociação que não se faz só, se faz entre os músicos, mas também com quem está assistindo, com quem está interagindo, que essa concepção se organiza, que essa noção de existência se organiza, né? Então a gente está dizendo ali que não tem só um músico aqui, tem uma ideia de humanidade que talvez possa ser uma alternativa a essa noção de humanidade que siga no tempo. Talvez o mais violento modo de colonizar o mundo, a partir da colonização do norte, europeia, foi estabelecer uma temporalidade regente. O tempo sempre para frente, o tempo do relógio para essa visão teleológica das coisas que vai terminar ou no Apocalipse ou na Grande Revolução. E quantas formas de tempo nós conhecemos vivendo no ritmo, nos ritmos? Quantas formas de tempo nós conhecemos misteriosamente, se pensarmos qual é o tempo do sonho? Qual é aquela temporalidade do sonho? Difusa, precisa, mas evanescente também. O que a psicanálise vem apresentar, se a gente pensar em versos, como todo tempo não é um. Abre os olhos, Siri de mãe. Todo tempo não é um. Isso já é cantado há muito tempo. Os caxambus, quem nunca viu, vem a ver. Caldeirão sem fundo ferver. Que imagem é essa? Então, a nós interessa repensar as dimensões temporais a partir das nossas sensibilidades. O quanto o swing, por isso o livro se chama Balanço Afiado, é importante para a gente compreender essa continuidade das presenças. Será que se fosse apenas um discurso colocado de uma forma reta, isso teria durado tantos séculos, ainda tão fértil? Então, quando o último capítulo trata de tempo e ciência, a gente só pode deixar as coisas em aberto, né? Não se trata de fechar. O que eu queria lembrar é da filosofia da onda. Entre as pessoas entrevistadas, uma muito especial para mim e para nós é uma bailarina, uma filósofa, coreógrafa, que dirigiu uma peça baseada em um livro meu, a Carmen Luz, que é uma amiga já há muito tempo. E ela nos falava muito da filosofia da onda.
essa filosofia do que não é estático. E a onda nos remete ao mar, né, Davidson? Quer falar do mar na obra? Jorge Ben no Pensamento Negro, para a gente passar a palavra. A Carmen Luz nos provocou a pensar a onda, né? Porque a gente tem uma metáfora muito com várias camadas aqui, né, na onda. A gente pode pensar as ondas sonoras que compõem a música, as ondas cerebrais que permitem que a gente interprete o mundo a partir dos nossos sentidos, mas a gente pode pensar a onda da praia, a onda que beira o Rio de Janeiro, as ondas que beiram o Rio de Janeiro do Jorge Ben, né? E, inclusive as ondas que também nos compõem, a onda do mar, e o mar que é tanto um cemitério de preto, se a gente pensar na quantidade de pessoas que ficou pelo caminho e que foi despejada no mar. Oi? Exato, a gente ouviu os cantos, né? E ao mesmo tempo o mar, que nas concepções banto é a travessia, né? É o portal, é o horizonte, mais um desafio para a tradução, é o horizonte da Dikenga. Se a gente pensar a cosmovisão Bakongo, há uma relação entre o visível e o invisível. Há uma relação entre o visível e o invisível, o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e a fronteira, a encruzilhada, é a Calunga. A Calunga é esse portal. Então, e a mesma palavra Calunga, que pode se referir ao mundo dos mortos, ela pode se referir ao mar. Porque, de certa forma, da perspectiva de quem está saindo raptado da África, a escravidão, o tráfico, foi um tipo de morte. E, ao mesmo tempo, a travessia nesse incerto do mar é uma imersão no mundo dos mortos. É a morte também de uma forma de vida. Mas, na concepção Bakongo, inclusive, há um debate, né, nas traduções, um debate linguístico entre os egiptólogos, que a palavra morte não existe nas línguas egípcias, né? E, de certa forma, isso aparece também nas culturas iorubás, bakongos, porque mesmo a morte não é o fim. Há um conjunto de existências que seguem após a vida, né? Então, de certa forma, o mar é um espaço muito importante para as concepções afro-brasileiras da música, das poesias, dos congos aos candomblés, porque o mar é muita coisa, né? Uma pessoa que se inicia no candomblé, ela tem que ficar 1 ano sem se banhar no mar, por exemplo, porque ela entende-se que ela está aberta e o mar é um portal para muita coisa. Então a gente tem também dialogar com essas ondas, porque essas ondas que vêm até nós com o alfaia do maracatu ou com o surdo das escolas de samba, também são as ondas que organizam a música e que nos remetem a um outro tempo, porque também com a música a gente viaja no tempo. E aqui eu queria fechar, né, para pensar a viagem no tempo, que é um debate muito interessante na física, as próprias noções de tempo, né? A princípio a gente já viaja no tempo quando pega um avião, quando pega um carro, a gente vai para o futuro, né? O tempo para o Einstein, né? Bom, tá toda uma discussão que não cabe aqui, mas só para dizer que a música também é uma forma de viajar no tempo, né? A música, a própria literatura também, né? Mas há nessa cultura negra uma proposta de relação com o tempo que não é linear. Então, se a gente pega uma história da Toni Morrison ou da Ana Maria Gonçalves, se a gente pega um samba antigo, a relação com o tempo ela é reorganizada de certa forma, que o passado não é só o que ficou para trás, é algo que me informa, mas também não me determina, porque o jogo está aberto. Quando a gente vai para a capoeira, eu posso treinar, eu posso ensaiar, eu posso conhecer o outro, eu não sei o que vai acontecer no jogo. Eu posso dizer como ele começa, né? Mas como ele termina depende do outro, né? O jogo está aberto. Então o passado ele tá no presente como fantasma, porque os fantasmas da escravidão ainda não foram despachados, eles ainda nos assombram, ainda não houve reparação, as feridas ainda estão abertas, mas não é só os fantasmas também, porque nas concepções Bakongo, o morto também me ajuda, eu também consulto o morto, pelo menos no candomblé de Angola, para tomar decisão. O morto é parte aqui do processo. O passado ele também informa possibilidades, mas o futuro não está determinado, o futuro depende também do nosso movimento na ginga, né? E é desse jeito que a gente queria abrir para gingar com vocês aí no tempinho que falta e ouvir vocês. E um detalhe, todo momento em que a gente refaz
a gente volta para a origem e abre essa origem de novo. Quando nós tocamos ou começamos, utilizamos uma palavra, quando nós tocamos tim, no toque de Angola, isso é uma força. Se a gente toca um São Bento pequeno, tim, a gente está chamando e está indo à origem de novo, nessa dimensão trançada entre tempos, né? E nós cremos que a literatura, a música e muitas outras formas estéticas feitas furando o projeto genocida nacional ainda continuam nos alimentando. Em 1911, o representante do Estado brasileiro, João Baptista de Lacerda, que era o nome do companheiro da Tia Seata, inclusive, ele vem representar o Estado brasileiro em Londres, aqui na Europa. Você sabe, a gente fala disso há mais de 20 anos, né? Agora está até um pouco mais popularizada essa história. Existia um projeto genocida que continua no Brasil de destruição, aniquilamento de povos pretos e indígenas. Em 1911, o representante do Estado Nacional, com 2 pés enfiados na eugenia, ele vem apresentar um projeto que em 100 anos a população negra e indígena seria ínfima no Brasil. Isso não ocorreu apenas no Brasil, mas ele se lascou, né? Estamos aí. E essas formas são fundamentais para não só sobrevivência, mas para a anunciação de vida, ainda continuar colocando velhos, flores, criancinhas e cachorros no mesmo tabuleiro. Porque as rosas eram todas amarelas. Só queria dizer para encerrar que eu não tenho roupa para receber o elogio da Fabiana. Como que traduz isso, né, para o francês? Mas muito obrigado. Queria falar um monte de coisa, né? Acho que ela toca num ponto, né? Mas fica para próximas conversas. Obrigado e sigamos aí jogando juntos, porque o jogo está aberto e não está ganho, não está dominado, mas nós estamos perdendo. Vamos seguir jogando. Vamos jogando.